Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre jogos. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os jogos de tabuleiro e os mini-jogos. Eu sou a professora Ana Flávia e essa é uma aula para as turmas do 7º ano. Então, para a gente entender um pouco mais, o jogo de tabuleiro ou jogo de mesa é uma proposta de entretenimento que utiliza normalmente um tabuleiro ou algum tipo de complemento, como dados, cartas ou fichas. Esse tipo de jogo ele leva esse nome de tabuleiro ou de mesa porque ele precisa de um apoio de uma superfície para que possa ser desenvolvido o jogo, certo? E para desenvolver esse tipo de jogo, eles normalmente utilizam dados, cartas ou fichas para que possa ser desenvolvido o jogo, ok? Os participantes têm que alcançar algum objetivo para obter a vitória. Então, como na maioria dos jogos, cada participante ele tem que desenvolver, alcançar um objetivo no jogo, especificamente de cada jogo, para poder obter a vitória, certo? Para poder ganhar o jogo. Em cada proposta é utilizada alguma habilidade intelectual ou manual. Dependendo do jogo, o participante ele vai ter que desenvolver uma habilidade intelectual, ele vai ter que usar a sua inteligência ou uma habilidade manual para poder conseguir o objetivo do jogo, que é a vitória, certo? Então, ele precisa ter, dependendo do jogo, uma boa memória, uma estratégia adequada de raciocínio ou certa rapidez na tomada de decisão. Então, ele vai ter que possuir alguns desses elementos para poder conseguir o objetivo do jogo, que é a vitória. Em certas ocasiões, o mecanismo do jogo se baseia nas regras de azar. Existem modalidades diversas e para todos os gostos. Entre os mais populares, podemos destacar os seguintes. Talvez você já tenha ouvido falar em alguns desses jogos. Banco Imobiliário, Go, Código Secreto e outros tantos jogos que a gente pode encaixá-los nessa categoria de jogos de tabuleiro. Também a gente pode mencionar o dominó, o jogo do ganso, a dama, o xadrez, o ludo. Então, todos esses tipos de jogos, eles são jogos de tabuleiro. Esses jogos tratam-se de uma alternativa lúdica, ideal para compartilhar com a família ou entre amigos. Então, é interessante serem jogados entre amigos, entre a família, certo? Entre um grupo de pessoas. Trata-se de uma alternativa para compartilhar com outras pessoas. Também são usados em escolas e ludotecas. São determinados tanto para crianças como para adultos, certo? Então, talvez nas aulas de educação física você já tenha praticado, com certeza, alguns desses jogos de tabuleiro, certo? Então, como é que aconteciam esses jogos na pré-história? Será que eles já existiam? Então, na pré-história, os seres humanos já se divertiam brincando com várias engenhocas. Então, o ser humano ele é um ser muito criativo. Então, ele, ao longo da história, ele vem criando vários jogos para proporcionar a sua diversão. Acredita-se que os dardos e os dados rudimentares foram os primeiros objetos empregados para a diversão das pessoas, certo? Então, em alguns lugares, como no Egito Antigo, existem referências de diversos jogos. Nesta época, o tabuleiro de Senet e Merhem eram duas distrações lúdicas muito apreciadas pelos faraós, mas suas regras eram desconhecidas. Outro exemplo de jogo. O gamão é inspirado em um jogo praticado na antiga Mesopotâmia. Os gregos no mundo antigo praticavam a peteia e os romanos gostavam muito do ludus.
Na China antiga se destacava o Wek e o Xiang. Então, em várias partes do mundo, a gente vai poder encontrar jogos que foram criados na antiguidade. Então, alguns jogos que existem hoje, eles foram adaptados, foram se adaptando no decorrer da história, no decorrer dos tempos. Certo? Alguns historiadores afirmam que a maioria dos passatempos foi criada para evitar o tédio durante os períodos de inatividade em tempos de guerra. Então, nos períodos de guerra, as pessoas elas criavam jogos para poder proporcionar um passatempo nesse período em que o mundo estava vivenciando a guerra, certo? Então, o tempo necessário para aprender a jogar ou dominar um jogo varia muito de jogo para jogo. Ou seja, tem jogo que a gente vai aprender mais rapidamente a jogar, porque as regras dele são simples, porque ele é de fácil compreensão. Mas tem outros jogos que vai precisar de um tempo maior para poder aprender, para poder entender as regras, que eles precisam de uma estratégia mais profunda, como, por exemplo, o xadrez e o Go, certo? O xadrez é um jogo de estratégia onde precisa ser treinado para poder a pessoa conseguir dominar e jogá-lo bem. Os jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade de memória, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Então, os jogos de tabuleiros eles não são jogados só por jogar. Ele vai desenvolver na pessoa que está praticando o seu raciocínio lógico e a sua capacidade de memória, certo? Então, ele faz bem para a mente da pessoa que está praticando. Então, nos jogos de tabuleiro, a gente tem duas divisões. Os jogos de tabuleiro de primeira geração, que são aqueles jogos mais antigos que foram criados primeiramente. Nesses tipos de jogos de primeira geração, a gente tem os jogos de estratégias abstratas, por exemplo, a dama. O jogo de alinhamento, que a gente tem como exemplo o jogo da velha. Jogos de leilão, exemplo, o Roile-Tote, variantes do xadrez, que é o xadrez, o hexagonal e outros. Jogos de configuração, Lines of Action, jogos de conexão, Hex, jogos cooperativos, jogos de conta e captura, jogos de cruz e círculo, jogos de dedução, jogos de destreza, jogos de simulação de economia, jogos educacionais, jogos de eliminação, jogos de fantasia, jogos de adivinhação e jogos de regra oculta. Então, todos esses tipos de jogos, eles fazem parte dos jogos de tabuleiro de primeira geração, certo? E o que são os jogos de segunda geração? Na década de 2010, os jogos de tabuleiro voltaram à popularidade devido à internet. Por isso, passaram a ser chamados de jogos de segunda geração. Eles possuem as seguintes características. As partidas são geralmente rápidas, no máximo de 1 hora. A interação entre os jogadores é maior. Os jogos são fáceis de aprender, mas ao mesmo tempo dão espaço para muitas possibilidades de decisão do jogador. E os componentes são de excelente qualidade. Então, como exemplos da categoria de jogos de tabuleiro de segunda geração, a gente tem os Eurogames, que são jogos de regras simples, de pouca sorte e muita estratégia, que surgiram na Alemanha e se espalharam pela Europa. Os jogos de guerra, que eles simulam táticas de batalha. Os jogos de carta, que combinam as peças e tabuleiros com baralhos especiais. E os jogos de estilo americano, que eles possuem regras complexas e extensos manuais. Certo? Então, esses são os tipos de jogos de tabuleiros que a gente conhece. Vamos agora para os mini-jogos. O que seriam os mini-jogos?
Geralmente eles são jogos inspirados em outros esportes, mas que são possíveis serem jogados em mesas ou simulam ações específicas. Então, são jogos que simulam algum tipo de esporte, mas que são adaptados para serem jogados em mesa. Por exemplo, futebol de mesa, ou mais conhecido no Brasil como um totó, como um pimbolim, certo? Que eu acredito que a maioria das pessoas conhecem. Então, dependendo da região do Brasil, ele pode ter vários nomes, ter várias nomenclaturas, mas o jogo, ele é o mesmo. Ele é o futebol de mesa, sendo que em vários lugares ele tem outra nomenclatura, certo? O futebol de botão, ou então futebol de mesa e fute-mesa, ele é um jogo simulado de futebol praticado com botões apropriados, que de certa forma apresentam os jogadores e são movidos com o auxílio de uma paleta. É praticado como um passatempo e como esporte oficialmente conhecido, sendo nesta última condição denominado futebol de mesa. Ok? Então, futebol de botão é aquele futebol que a gente conhece, que tem lá, tem as duas barras, como vocês estão vendo na foto como exemplo, certo? Tem os dois times, tem as duas barras, então os jogadores eles vão utilizar uma palheta para poder movimentar os seus jogadores e realizar o objetivo do jogo, que é fazer o gol, certo? E o hóquei de ar, ou air hockey, que é um esporte em que dois jogadores oponentes rebatem um disco que flutua sobre uma camada de ar frio no interior, no intuito de marcar pontos, inserindo na meta adversária. Então, o objetivo desse jogo é marcar pontos na meta do adversário. Uma mesa de hóquei de ar típica consiste em uma superfície de jogo grande e lisa, uma borda para prevenir que o disco e os tacos saiam da área do jogo e metas nas duas extremidades da mesa, mais distantes entre si. Os discos de hóquei de ar são finos e feitos de resina de policarbonato. Então, como vocês podem ver, esses três tipos de jogos que a gente viu agora, eles são mais ou menos baseados no futebol que a gente conhece, né? Tem como principal objetivo marcar pontos e conseguir o maior número de pontos para que possa vencer o jogo, certo? Então, esses são alguns exemplos de mini-jogos. E aqui a gente termina a nossa aula, onde a gente viu os jogos de tabuleiro e os mini-jogos. No texto de apoio que está na descrição do vídeo, vocês vão encontrar mais informações sobre o que a gente acabou de ver, como também o roteiro de estudo, que vocês já conhecem, que são as perguntas que vocês vão responder a partir do texto de apoio e a pesquisa que vocês vão fazer, ok? Então, até a próxima e bons estudos para vocês.